E a gente tem acompanhado uma série de ocorrências também policiais ligadas a anabolizantes. O caso mais recente foi numa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que prendeu um homem conhecido como Giraia dos Anabolizantes. Era Roberto Carlos Pereira de Carvalho, conhecido como um dos principais traficantes desses produtos proibidos de comercialização no país. Sem colocar a mão na massa, ele comandava uma estrutura milionária de produção e distribuição clandestina que, segundo investigações, movimentava R$500 mil líquidos por mês, mantendo laboratórios em vários estados do país, inclusive aqui no interior de São Paulo. Ele é apontado pelos investigadores como o mafioso das bombas. Evitava permanecer muito tempo no mesmo endereço, mas tinha clientes em diversas academias. A busca pelo chamado corpo perfeito, escultural, pode, com o uso do anabolizante, triplicar o risco de morte e aumentar em 9 vezes a chance de uma doença cardíaca. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o médico cardiologista doutor Dirceu Melo, a quem agradecemos por conversar com o nosso ouvinte e para tratarmos de um assunto tão importante que tem mexido com a cabeça de tantos brasileiros. Doutor, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia, Heitor. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é tão importante, um verdadeiro problema de saúde pública que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade. A gente ouve falar muito alguns termos populares, como, por exemplo, o suco, a bomba de cavalo. O que é exatamente considerado um anabolizante e o que esse produto, esse medicamento, que muitas vezes é feito para um animal de grande porte, pode resultar no corpo humano, doutor? Excelente pergunta. Na verdade, essas substâncias, elas são substâncias semelhantes às substâncias que a gente produz no nosso próprio organismo, né? Que são derivados da testosterona. A grande questão, Heitor, é quando você usa essas substâncias em doses que nós chamamos de suprafisiológicas, ou seja, um indivíduo que não tem deficiência do hormônio, passa a manter esse hormônio em níveis acima do que é considerado normal. E aí é a grande questão. A gente sabe que isso traz mais disposição, traz um aumento de massa muscular para as pessoas. Então aquela expectativa de resultado rápido é muito tentadora. É por isso que tanta gente usa. A grande questão é, essas substâncias têm um preço a pagar. Elas cobram um preço muito caro, que é o aumento de doenças cardiovasculares, aumento do risco de câncer, aumento do risco de morte súbita. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Ontem, inclusive, uma ocorrência chamou a atenção no mundo todo. Foi no final do domingo, mas ontem veio a público. O fisiculturista norte-americano Duane Quamina morreu aos 40 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. O fisiculturista havia relatado problemas de saúde recentemente. Ele era conhecido no circuito profissional de fisiculturismo, ganhou prêmios que são considerados os principais da modalidade. Havia anunciado a aposentadoria em 2020, voltou a competir em 2025. Para um corpo de 40 anos, o uso de anabolizantes, considerando que ele, ao que tudo indica pelo histórico dele na prática do fisiculturismo, já vinha utilizando alguns produtos assim antes. Conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo vai ficando mais sensível também a esses produtos, doutor? Sem dúvida. Quanto mais velho, maior o risco, né? Mas assim, normalmente os atletas de fisiculturismo usam abertamente anabolizantes. Isso faz parte, infelizmente, é uma coisa que faz parte do esporte. Mas traz muito risco, né? Quando você colocou muito bem no começo da apresentação, quer dizer, aumenta em 9 vezes o risco de doenças do músculo do coração. Por que isso acontece? Porque o anabolizante, ele aumenta a hipertrofia do seu bíceps, do seu peitoral, tem um efeito estético, mas ele também causa, Heitor, uma hipertrofia do músculo do coração. Só que a hipertrofia do músculo do coração não é benéfica. Tá? Então, lá, em geral, você tem um coração vai ficando mais musculoso, pode surgir ali fibrose, isso aumenta o risco de arritmias, de parada cardíaca. Outro ponto também muito importante é que os anabolizantes também aumentam a formação de placas de gordura nas artérias e também aumenta o risco de trombose, da formação de coágulos. Então tudo isso junto aumenta bastante o risco cardiovascular dessas pessoas. E veja, um fisiculturista, a maioria deles sabe dos riscos que estão correndo e mesmo assim eles decidem pagar o preço, infelizmente às vezes com a própria vida. Eu recebo muitos pacientes no consultório
que trazem exatamente esse discurso. Eu falei assim, olha, doutor, eu uso, me sinto bem usando, sei que é arriscado, mas não quero parar. Então, como eu disse, é realmente uma situação muito desafiadora, muitos colegas meus passam por essa situação, e eu acho que a solução está, primeiro, na conscientização das pessoas, né, que as pessoas entendam o risco que é você usar esse tipo de substância, e a gente também ter estratégias de reduzir dano nesses pacientes. Né? Esses produtos causam alguma dependência, como o tabaco, como as drogas, como o álcool, ou é só psicológico? É mais mesmo? psicológico, né? Então, assim, o indivíduo ele acaba tendo um resultado muito rápido, que ele demoraria anos para obter só com dieta e exercício, ele acaba tendo em meses, e a dependência é muito mais psicológica do que química. Muito embora existam sim manifestações psiquiátricas dessa substância, então a gente sabe que existem também transtornos de humor, irritabilidade e uma série de questões que estão associadas ao uso de anabolizantes, mas a dependência é muito mais psicológica. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Dirceu Melo, médico cardiologista, sobre a febre do anabolizante e os riscos para o corpo humano desses produtos. Bom dia, doutor. Quando a mulher está na menopausa, ela desenvolve ali um risco maior, eleva o risco para a questão da pressão alta. E aí ela faz o uso ali da terapia de reposição hormonal. Qual que é a principal diferença? Existe ainda muito mito, né, em torno da terapia de reposição hormonal. Qual que é a principal diferença entre o uso de anabolizantes e a terapia de reposição hormonal para as mulheres? Nath, essa pergunta é excelente. Obrigado por perguntar. Eu gosto muito de falar sobre isso, então vamos lá. Primeiro, as mulheres em idade fértil, elas produzem estrógeno e progesterona. Esses hormônios, os hormônios endógenos, eles fornecem uma proteção cardiovascular para a mulher, né? E à medida que ela se aproxima da menopausa, esses hormônios vão caindo e ela passa a ter realmente uma série de alterações metabólicas. Então o colesterol sobe, a glicemia sobe, a pressão arterial sobe também. E aí a reposição hormonal está indicada para a mulher, mas aqui um ponto importante, especialmente para controle de sintomas. Infelizmente, a reposição hormonal não reduz esse risco cardiovascular. Tá? Então, esse é um ponto importante, um mito que ficou por muitos anos na cardiologia. Outro ponto é muito diferente você fazer uma reposição hormonal, de hormônio que está em falta e causando sintomas. Por exemplo, a mulher na menopausa, ela tem insônia, alteração da pele, perda de libido, uma série de questões. Então ela vai ter benefício com isso. Mas ela não precisa de testosterona, né? Então, assim, onde que está o erro? É você oferecer um hormônio que não está em falta na mulher. As mulheres não produzem testosterona em dose significativa, né? Dose muito baixa, e pode causar dano. Então, o que eu vejo muitas vezes, a mulher na menopausa começa a repor estrógeno, progesterona e de brinde um pouco de testosterona também. E é aí que está o erro na maioria dos casos. E no caso dos fisiculturistas, eles muitas das vezes fazem os chamados ciclos e ao final eles fazem o TPC ali, que é o final para finalizar o ciclo. Isso reduz o dano ou de maneira alguma ele é só mesmo uma maneira ali de proteção? Existe alguma maneira de proteger esse fisiculturista, esse atleta? Não, na verdade eles costumam usar em doses muito elevadas, né? Então assim, o que a gente sabe? Quanto maior a dose e quanto maior o tempo de uso, maior o dano. Né? E esses ciclos, na verdade, eles são muito mais ligados ali à competição, né? à periodização de treinamento, do que propriamente uma proteção do corpo desses atletas. TPC, no caso, seria terapia pós-ciclo. Sim. Como é que funciona? Geralmente, acredito eu, que eles façam todo o ciclo com o uso de anabolizantes e no final você faz a reposição com algumas coisas que faltam ali, né? Seria isso, doutor? Na verdade, a periodização, o objetivo ali é somente você tem uma mudança de doses do que você está utilizando, né, nesse período, mas assim, o dano que eles sofrem por terem muito tempo utilizando em altas doses é muito grande. Ou seja, não tem efeito prático nenhum. Não tem nenhum efeito prático. Nós estamos conversando com o Dr. Dirceu Melo, médico cardiologista, falando sobre o uso do anabolizante, sobre o uso dos chamados sulcos, as bombas e os efeitos que podem atingir boas partes do corpo. O fígado também, ele acaba sendo muito atingido em função da frequência do uso do anabolizante, doutor? Sem dúvida, existe um risco de toxicidade para o fígado nesses pacientes e também do risco de câncer no fígado. Então, essa é uma mensagem muito importante. Existem vários tipos de câncer que podem aumentar a sua incidência nas pessoas que usam anabolizante. Há um conhecimento público, ou pelo menos uma lenda urbana, que diz também que o uso do anabolizante está relacionado à impotência sexual. É verdade ou mito? Na verdade, quando você está usando o anabolizante, né, o derivado da testosterona, você tem um aumento da libido.
né? Então, você não tem disfunção sexual. O que acontece é o seguinte, quando você usa por muito tempo, você acaba inibindo o seu eixo natural de produção de testosterona. Então, por exemplo, no homem, você acaba tendo atrofia do testículo, infertilidade, e quando esse homem para de usar o anabolizante, muitas vezes ele está infértil, e aí sim ele pode ter uma queda muito grande da testosterona e ter disfunção erétil. Então é muito mais uma sequela do uso prolongado do que do uso atual propriamente, tá? Mas isso é uma coisa que a gente observa com muita frequência. Infelizmente, se você fica muito tempo, para homens especialmente, né, se você usa por muitos anos, alguns pacientes não conseguem parar mais, porque ele inibiu totalmente o eixo de produção hormonal própria, ele acaba sempre precisando de uma reposição aí para o resto da vida para manter níveis normais de testosterona. E no caso da mulher, pode afetar o ciclo de menstruação e eventualmente também a fertilidade? Também, da mesma forma, sem dúvida. Doutor, fazer exercícios cardiovasculares para esse tipo, né, para esse atleta que é um atleta de alta performance, pode ajudar? O exercício ajuda sempre, né? Então, assim, tanto a atividade aeróbica quanto a atividade de musculação fornece proteção, reduz infarto, reduz o risco de doenças cardiovasculares, AVC, sem dúvida. Então, assim, obviamente que esses atletas, eles têm um estilo de vida saudável, né? Eles têm pouca gordura corporal, fazem muita atividade física, só que isso não anula o efeito do anabolizante, né? Então, eles também sofrem com o uso dessas substâncias. Existe alguma situação em que o anabolizante seja recomendado com acompanhamento médico, com doses proporcionais ao corpo? Há algum tipo de cenário em que ele é aconselhável para determinados pacientes? Sem dúvida. Então, existem algumas situações onde o paciente tem uma deficiência da produção de testosterona, por exemplo. É uma coisa que a gente chama de hipogonadismo, ou seja, você tem uma disfunção, uma doença hormonal, você não produz o hormônio na quantidade suficiente para que o seu corpo precise, e aí sim, nesse caso, você faz a reposição. Então, esse conceito é muito importante, né? Eu recebo muitos pacientes no consultório que falam que estão fazendo reposição de testosterona, quando na verdade eles não estão fazendo reposição, eles estão tomando testosterona em doses suprafisiológicas. Então, veja, reposição implica ter deficiência. Esse conceito é muito importante. Então, sim, em casos específicos, o paciente pode sim tomar para manter níveis normais de testosterona. E tem muitos influenciadores digitais que hoje vendem esses produtos. Se você procurar no Mercado Livre, você vai encontrar testosterona em gotas, testosterona em... Todos os tipos. Todos os tipos. Todos os tipos. Mas, em geral, ele não tem efeito prático conhecido. Na verdade, o acesso é muito fácil, né, Heitor? Então, assim, infelizmente, existem muitos profissionais de saúde que, né, ganham muito dinheiro fazendo isso, né, e acabam causando muito dano aos pacientes. Então, essa é uma mensagem importante. Procure informação. O profissional que entende de fato de saúde hormonal é o médico endocrinologista. Então é extremamente importante que, se você tem dúvidas sobre esse assunto, que você consulte um médico endocrinologista para entender se você tem deficiência hormonal, se a reposição está aplicada ao seu caso, se você fizer essa reposição para manter níveis adequados, níveis fisiológicos de hormônios. Então, esse conceito, essa mensagem é muito importante. Doutor, assim como existe o aumento, como o senhor bem mencionou, ali da massa muscular, existe também um aumento da massa muscular no coração? Exatamente. Só que esse aumento de massa muscular no coração, que a gente chama de hipertrofia, ele não é benéfico. Esse é o problema. Então, o coração, quando ele sofre uma hipertrofia igual ao do músculo, ou seja, ele vai ficando mais grosso mesmo, isso pode gerar cansaço, pode aumentar o risco de mau funcionamento do coração, pode aumentar o risco de arritmias. Esse é o ponto. Então, a hipertrofia não acontece só no bíceps, no peitoral, na panturrilha. Ela pode acontecer no coração também, e nesse caso traz muito risco. Nós estamos conversando com o Dr. Dirceu Mello, médico cardiologista, falando sobre os riscos do uso do anabolizante e também sobre essa febre da venda de produtos como testosterona, que em alguns momentos, doutor, me parece até uma questão sociológica, porque você vê discursos de influenciadores digitais, canais na internet, dizendo quase como se você ter a testosterona é fundamental para você conviver numa sociedade em que você precisa ser um líder, em que você precisa ser um macho alfa. Isso está fazendo com que muita gente corra atrás de produtos
sem conhecimento científico, sem acompanhamento médico. Isso também é discutido dentro da classe médica aqui do país? Sem dúvida. Eu participei de um congresso no Rio de Janeiro na semana passada, o congresso da Redditor, e a gente teve uma tarde inteira só discutindo esse assunto. É uma questão muito complexa, né? De um lado, a gente tem uma sociedade que preza cada vez mais pelo resultado rápido, pelo atalho, né? As pessoas não têm paciência para realmente buscar a saúde, né, através de atividade física, de ajuste da alimentação. Caneta emagrecedora está aí para promover. Canetas emagrecedoras. As canetas são uma medicação revolucionária muito importante, mas precisa ser usada de maneira adequada, né? Mas assim, primeiro, de um lado, acho que do lado do paciente existe essa questão da necessidade do resultado rápido. As redes sociais muitas vezes têm um efeito ali sobre as pessoas de comparação, da questão do culto à estética. Então eu acho que isso é uma coisa que pesa muito sobre as pessoas. E de outro lado, a gente tem pessoas que se aproveitam do ponto de vista comercial dessa fragilidade, né? Então assim, você pode ver que esses influenciadores, muitas dessas pessoas que defendem níveis altos de testosterona e propagam esses benefícios, são pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Então existe um interesse ali comercial de um lado, de outro lado, uma população que muitas vezes busca resultado rápido. Eu acho que essa é uma combinação ruim, né? Eu acho que explica um pouco do que está acontecendo com a gente. Doutor, em contrapartida, as canetas emagrecedoras, elas chegam e também tem essa pressão estética hoje pela magreza extrema. E aí, como dosar e como a caneta emagrecedora, ela age ali e tem alguma correlação também com a saúde do coração? Gente, vamos lá. Não vamos colocar na mesma prateleira canetas emagrecedoras e anabolizantes, tá? Só para a gente não causar confusão aos nossos ouvintes. Essas canetas, eu nem gosto muito desse termo caneta emagrecedora, tá? Porque essas medicações, elas têm múltiplos efeitos benéficos hoje. A gente tem descoberto cada vez mais, né? Então, assim, veja, medicações como a tirzepatida, a semaglutida, por exemplo, que são as que a gente tem mais comumente hoje no mercado, existem vários estudos mostrando que elas não apenas causam perda de peso, elas controlam diabetes, elas reduzem infarto, reduzem AVC, elas reduzem gordura no fígado. Então existem uma série de benefícios e é muito interessante ver que inclusive alguns desses benefícios independem da perda de peso. Então assim, alguns pacientes meus usam, eles não perdem tanto peso, mas são pessoas que já tiveram infarto, têm placa de gordura nas artérias e eles se beneficiam dessas medicações. A grande questão é a banalização, né? Então assim, o uso em pessoas que não têm indicação. Então aquela pessoa que quer perder 1 quilo, 2 quilos, que quer, enfim, perder peso para ir para a praia mês que vem e acaba usando, elas não foram desenvolvidas para essas pessoas, tá? Mas são medicações muito seguras, que têm muitos benefícios. A única questão é que elas precisam ser usadas com orientação médica e no cenário adequado. Doutor, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando agora e tiver já de repente algum familiar, algum amigo, ou esteja mesmo fazendo uso do anabolizante, que já tenha de alguma forma se inserido nesse meio, qual é o caminho para que essa pessoa procure um acompanhamento médico, a que especialista recorrer e que momento que é possível olhar para o corpo da pessoa e falar: acho que você está precisando de ajuda o quanto antes? Essa pergunta é ótima. Então veja, é muito importante a gente diferenciar o uso de anabolizante da reposição hormonal, né? Então você precisa conversar muito bem com o seu médico, entender o seu caso, entender que se você não tem nenhuma deficiência hormonal e você está usando hormônios, isso pode trazer risco para a sua saúde, como a gente citou aqui, risco para o coração, risco de câncer. Então muitas vezes pessoas jovens, né, decidem pagar um preço muito alto, às vezes com a própria vida, para obter um resultado estético. Então eu acho que o primeiro passo é fazer essa reflexão. O passo número 2, consulte um médico da sua confiança, um especialista na área, um endocrinologista, um cardiologista. Muitas vezes, o que a gente faz? Às vezes o paciente ele não está disposto a parar de usar. Mas se a gente, numa avaliação clínica muito bem feita, identifica que ele já tem alterações no coração, que ele já tem algumas sequelas em curso, isso muitas vezes acaba sendo um argumento de persuasão, que convence a pessoa a fazer uma reflexão e pensar em parar. Então, monitorar a sua saúde é muito importante se você está usando anabolizantes para que você encontre o melhor momento para parar. Essa mensagem é importante. Nós conversamos com o Dr. Dirceu Melo, médico cardiologista, falando sobre um tema tão em alta na nossa sociedade, tão importante, que é a busca pelo, entre aspas, corpo perfeito e o uso do anabolizante de maneira indiscriminada, colocando em risco a saúde de jovens com esse dado.
O anabolizante pode triplicar o risco de morte e aumentar em 9 vezes a chance de uma doença cardíaca. Doutor Dirceu Melo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi muito importante, esclarecedor esse bate-papo e o espaço segue sempre aberto aqui para a gente falar sobre saúde. Muito obrigado, Heitor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Nath.